Senhor, amém? O Senhor, esta noite, Ele nos falou a respeito de atitude, né? O Senhor tem nos falado para que tenhamos atitude. E Ele nos fala também através de Ruth, capítulo 3, versículo 3, livro de Ruth. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha, né, sobre as nossas mentes, abrindo, que o Senhor venha trazendo para os nossos corações aquilo que a nossa carne, a nossa vida precisa, a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth 3, 3. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth fica logo depois de Juízes. Amém? Vamos começar pelo versículo 1. Ruth 3, 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças esteve da nossa parentela? Eis que esta noite patejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te deixe conhecer ao homem, até que não tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitou. Então entra e cobre-lhes os pés, e te deixarás, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi-se para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma medra. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Amém. Louvado Deus, eterno e glorioso Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração nesta noite, ó Pai. Que eu possa ser usada, Senhor Jesus, como canal de bênção para a tua igreja. Que eu possa ser, Senhor Jesus, usada e receber de ti aquilo que teu Espírito deseja falar nesta noite com o teu povo. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Que eu seja tua serva neste momento e faça somente o que for da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que nenhuma mente fique dispersa. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que o que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu. Que nossos corações venham receber o que o Senhor tem de bom hoje para nos oferecer. Em nome de Jesus. Amém. A história de Ruth, ela começa quando Elimelec e Noemi saem de Belém de Judá com seus filhos Malom e Quilom. Nesse período, Belém de Judá passou por uma seca, uma fome muito grande. Eles foram para os campos de Moabe. Então, ali naquele lugar, os seus filhos Malom e Quilom conheceram duas moabitas e se casaram. Ruth casou com Malom e Orfa casou com Quilom. E passando-se alguns anos, Elimelec veio a falecer e logo em seguida os seus dois filhos. Restaram apenas Noemi e suas duas noras. Então Noemi se viu numa situação difícil, uma terra estranha, 3 mulheres que naquela época não proviam o próprio sustento. E Noemi então decide voltar para Belém de Judá. E ela coloca as suas noras e chama elas e fala: olha só, vocês voltem para a casa dos familiares de vocês, que eu vou seguir o meu caminho de volta para a minha terra. Órfão ficou.
Porém, Ruth tomou uma atitude. No capítulo 1, no versículo 16, Ruth declara: disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe, e me tornes de trás de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E teu povo é o meu povo, e teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa, que a morte me separe de ti. E ali Ruth tomou a decisão. Seria difícil para ela, né? Mas ela não deixou a sua sogra sozinha, porque a sua sogra não conseguiria passar por aquele trajeto de viagem sozinha, havia perigo, e mesmo quando chegasse lá, ela não tinha idade mais para prover o seu sustento. E Deus não estava olhando para Ruth. A Ruth era um moabita, uma pessoa que era de uma religião pagã, né? Então, ali, quando chegaram em Belém de Judá, o povo já fazia saber quem era Ruth e falavam: olha, lá veio Noemi com aquela moabita, a moabita que não deixou a sogra sozinha. Então, na época, pela lei de Moisés, quando acontecia da mulher ficar viúva ou ficar órfã, nos campos, quando os segadores passavam, eles deixavam para trás o que caía no chão, para prover o sustento dessas pessoas. E ali, Ruth foi até o campo de Boaz e pediu ao segador se ela podia se juntar às mulheres que estavam ali, catando aquelas sobras que ficavam pelo chão, e ele permitiu. E Boaz viu uma pessoa diferente no seu campo. Então ele foi até o segador e perguntou: quem é essa? E o segador contou a história de Ruth. E Boaz, a palavra diz que Boaz alegrou o seu coração, ele passou a ver Ruth de uma maneira diferente. E ali Noemi percebeu, porque Boaz deu ordem aos seus segadores que deixasse cair além daquilo que normalmente eles deixavam, para que o sacrifício de Ruth não fosse tão pesado, para que sobrasse mais para que ela pudesse pegar. E Noemi, quando percebeu aquela situação, ela percebeu ali que Deus estava olhando e dando a elas uma estratégia. E ela também reconheceu que Boaz fazia parte da parentela. Boaz era um homem que já tinha tido outras mulheres daquela família. E pela lei de Moisés, quando ficava viúva, um parente é que tomava essa mulher como esposa para manter. Então Ruth ficou ali, né, naquela situação de extrema pobreza, junto com a sua sogra Noemi. E a sua sogra teve uma estratégia dada por Deus. A sua sogra mandou com que ela ungisse, se perfumasse com óleo, colocasse o seu melhor vestido, porque ela já tinha notado que Boaz olhava Ruth de uma maneira especial, diferente. E ela falou que esperasse com que ele descesse e fosse então comer e beber, e quando estivesse cansado, ao se deitar, que ela deitasse aos seus pés, com submissão e intimidade, mas uma intimidade comportada. Ela podia ter se deitado ao lado, ela podia ter se mostrado de uma maneira errada, mas a estratégia veio do Senhor, né? O Senhor não nos autoriza a fazer nada que não vem dele. E ali, a Ruth o fez. E quando ele acordou e viu que a Ruth estava ali, ele então falou com ela: vou me casar com você. E tomou Ruth para ser sua esposa. E o Senhor, nesta noite, Ele requer de mim e de você atitude. Ruth era uma mulher que estava em extrema pobreza. Ruth era uma mulher que decidiu ir com a sua sogra. E ali o Senhor deu a ela estratégia para que ela saísse daquela situação.
dizer que, por pior que pareça a tua situação, existe uma estratégia que vem do Senhor para que você saia dessa situação e vá direto para a sua bênção. A Ruth deixou de ser uma mulher de condição muito pobre, de muita pobreza, para ser esposa de um fazendeiro. O Senhor também fez dessa maneira na vida de Davi. O Senhor, como disse o diácono Maurício na direção desse culto de hoje, o Senhor diversas vezes usou estratégia. Deu estratégia para que Davi vencesse, deu estratégia para que ele passasse nas lutas, né? E quando Saul também o sufocou de tal maneira, ele também usou de estratégia. Ele foi se esconder com os moabitas, para que Saul não viesse atrás dele naquele lugar, porque Saul temia. E depois daquilo ali, Saul foi morto pelos moabitas, e Davi pôde sair e ser coroado a rei. Mais uma vez o Senhor dá estratégia. Mais uma vez o Senhor requer de nós atitude, porque precisou atitude e coragem para que Davi fosse tomar essa decisão de ir até o seu inimigo e colocar, né, de frente a frente a ele e pedir abrigo. E o Senhor também colocou José numa situação. José foi vendido, José foi jogado num poço, José ficou preso justamente por uma acusação de um crime que ele não cometeu. Mas José também teve atitude e estratégia do Senhor. José, quando estava preso, ele teve um copeiro do faraó, e ele interpretou o sonho. Ele podia simplesmente interpretar o sonho e pronto, mas não, ele pediu ao copeiro: fale de mim para faraó quando chegar o tempo. Foi a estratégia dele, porque no tempo do Senhor, ele, com a sua estratégia, foi tirado da prisão e colocado como governador do Egito. E o Senhor nos cobra nessa noite. Você está tendo estratégia? Você está tendo ousadia? Ousadia para receber a sua bênção? Ousadia para sair dessa prova? Porque o Senhor, Ele diz que a obra, ela tem que ser com fé. Mas a fé também sem obra, ela é morta. Se você ficar parado, esperando as coisas acontecerem, se Ruth tivesse ficado quietinha lá no seu canto, só colhendo, o que poderia ter acontecido? O Senhor ia agir, mas poderia demorar muito mais, né? E o Senhor nos pede nessa noite: seja audacioso. O Senhor gosta de ousadia, o Senhor gosta de atitude. Aquele que tem atitude diante do Senhor, ele vence, porque o Senhor coloca ele em lugares altos. E Ruth tinha passado 10 anos casada com Malom e não tinha tido filho algum. E depois de se casar com Boaz, Ruth, ela teve um filho. O Senhor abençoou ela mais uma vez. Ela teve um filho. E esse filho que gerou Ruth com Boaz foi Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. E o que o Senhor nos fala nessa noite? Por causa de uma atitude, por causa de uma decisão que você toma diante do Senhor, uma estratégia, uma ligação com o Senhor para reconhecer aquilo que Ele te manda fazer, a direção que você deve tomar, Ele muda a nossa história. Ele tirou uma moabita de um lugar de idolatria e colocou ela para ser descendente de Jesus. Deus faz grandes coisas na nossa vida, mas é preciso que nós tenhamos estratégia, que nós tenhamos ousadia. Muitas das vezes nós ficamos parados, mas o Senhor requer que a gente se movimente, que a gente faça a nossa parte, né? O Senhor diz que Ele só age onde nós não podemos agir, onde a nossa parte somos nós quem temos que fazer. No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 4, o paralítico também usou de estratégia para chegar até Jesus. Quando Jesus chegou a Cafarnaum e o povo se aglomerou naquela porta, não tinha como ele passar. Então
atitude e desceu na cama dele, e ali ele recebeu a bênção, mas precisou de estratégia e atitude. Ele teve atitude, o Senhor se agrada disso. E nessa noite, o Senhor fala para mim e para você: eu espero de você ousadia, eu espero de você estratégia, mas não é tomar a frente do Senhor e fazer conforme a tua vontade, não. Não é tomar na sua mão e achar que o seu braço é forte, não. É fazer ligado com o Senhor. Porque Ruth, antes de tomar estratégia, ela se ligou ao Senhor, ela aceitou Jesus. Ela disse que o Deus da sogra dela, o Deus de Noemi, é o meu Deus. Então, quando a gente declara que o Senhor é o Deus da nossa vida e toma atitude debaixo da vontade dele e toma decisão, o Senhor, ele age na nossa vida, porque ele se alegra das pessoas que têm ousadia e atitude. E nessa noite, eu declaro ousadia e atitude para todos nós, para que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, para que o nosso Senhor Jesus se agrade da nossa vida, para que não somente a gente não fique sentado, prostrado diante do nosso problema, mas a gente venha buscar aquilo que o Senhor quer, que é atitude, ousadia. Pode até ser que no primeiro momento você não veja resultado, mas o Senhor vai dar a vitória, o Senhor vai fazer mudar a nossa história. Então, atitude. Se é algo que você não pode fazer ali naquele momento, tem atitude de orar, de jejuar, de dobrar o seu joelho, de clamar ao Senhor na madrugada. Tenha atitude com o Senhor, porque Ele vai agir na nossa vida. E todas as vezes que uma pessoa se propôs a colocar o Senhor na frente e colocou ousadia e atitude, o Senhor abençoou grandiosamente. Mas foi grandiosamente. E assim é na minha e na tua vida. Então somente creia que o Senhor tem o poder de mudar a história, de transformar aquele que foi resgatado. Porque assim como Ruth, nós também fomos resgatados lá do mundo pagão. Assim como Ruth, o Senhor também nos tirou. O Senhor também fez grandes coisas para a nossa vida. Mas se hoje a gente passa por uma situação em que a gente está ali dependendo de alguém, ou está sendo humilhado, ou está sendo sufocado por alguém, o Senhor diz para mim e para você: mantenha firme no Senhor e toma atitude. Busca o Senhor, ora ao Senhor, clama ao Senhor, sai para a guerra, toma atitude, não fica parado não fica esperando não, porque se você se prostrar, a sua bênção pode até chegar, mas vai demorar, vai ficar dando volta no deserto, vai ficar ali, entra ano e sai ano você do mesmo jeito, mas com atitude não, o Senhor se agrada. E até aqui me deu o Senhor, mas nesse momento eu chamo a igreja para se colocar de pé e vamos orar ao Senhor nesta noite e vamos pedir a Ele que Ele venha colocar em nossos corações, em nossa mente, nossa boca, a palavra certa, a atitude certa, aquilo que nós precisamos, porque só o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, qual é a luta de cada um, e o Senhor vai agir diante da tua atitude. Amém, igreja? Amém. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo, Pai, que clama por Ti nesta noite, que saiu da sua casa, Senhor, só o Senhor sabe como, não é? Cansado, muitas das vezes abatido, muitas das vezes enfraquecido, ó Pai, mas o Senhor está vendo, ó Pai, a atitude de cada um de estar aqui neste lugar nesta noite, te clamando, te buscando, glorificando o teu santo nome, erguendo louvores e glórias a Ti, Senhor, porque nós precisamos do teu agir, precisamos do teu milagre, Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós viemos te pedir, ó Deus, nos dê estratégia, nos dê, Senhor, nos capacita, Senhor, para que tenhamos atitude, mas a atitude que vem do Senhor, a estratégia que vem do Senhor, porque nós queremos estar debaixo das tuas mãos, debaixo da tua santa unção, Senhor, e que o Senhor venha, ó Pai, fortalecer